Uma pergunta relevante que você pode estar tendo agora é: por que eu vou usar um modelo público de IA se eu posso simplesmente bater lá na API do ChatGPT e receber uma resposta que já supre todas as minhas necessidades e que eu estou satisfeito com ela? Bem, fora o fato do modelo público de IA ele ser gratuito e você não pagar nada para usar ele, que é diferente, né, de você usar a API do ChatGPT, que você vai precisar pagar por cada uso, por cada token gerado, por cada requisição, a gente tem algumas outras considerações importantes que a gente precisa discutir, muito em termos de controle, customização e governança. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você roda o modelo público de IA no seu computador ou na infraestrutura da sua empresa, você tem uma transparência completa de todo o processamento ali do modelo. Então você sabe, a partir do dado de entrada, o que foi feito para pré-processar esse dado de entrada, você tem controle de quando esse modelo tem acesso a esse dado. Depois do output do modelo, você tem uma visibilidade de como que esse output ele volta para o seu sistema, ou ele é demonstrado para o seu usuário, que é muito diferente de você ter uma API que você vai mandar uma requisição, você vai receber uma resposta e você não tem noção nenhuma do que aconteceu nesse processo ali dentro da API que você requisitou, né? Então, o que a OpenAI ou a Google ou a Meta fizeram com o seu pedido, você não sabe. Aqui não, aqui você sabe exatamente quando que você chama o modelo, qual que foi o input exato, qual que foi a resposta exata do modelo, qual foi o processamento que você teve que fazer. Então, isso já é uma vantagem muito grande, tanto em termos de controle, você tem uma capacidade muito grande de alterar esse processamento, quanto em termos de governança, você sabe exatamente o que está acontecendo ali dentro da caixa preta que é o seu modelo durante esse processamento. Outro ponto é que, por esse modelo ser público e ele ser aberto, você pode adaptar muito facilmente ele para qualquer tarefa, você pode alterar os parâmetros dele, você pode customizar alguma coisa, então customizar o tokenizer, que é uma parte específica do modelo, você pode alterar os pesos dele à vontade para que ele se adeque à tarefa que você está querendo executar, né? Você também tem a garantia de um comportamento esperado, então, como você tem controle total sobre o código que está sendo executado, você sabe que o que você pode alterar, quando você pode controlar versões, que não é verdade quando você usa uma API. Quando você usa a API, todo o código está sob responsabilidade de outra empresa, então ela pode alterar à vontade, desde que ela mantenha a API igual. Às vezes a API também muda e você não tem controle nenhum sobre isso. Então, como o código está rodando no seu próprio computador, você vai ter um controle sobre esse código. Você também pode ter potencialmente custo reduzido. Então, eu falei que o modelo público ele é gratuito, mas você também tem o custo de rodar ele, né? Então, processar um modelo de IA, às vezes, é o maior custo que você tem dentro de um sistema de IA, né? Dentro dos outros serviços que você tem rodando ali na sua infraestrutura. Normalmente, os serviços de IA são alguns dos mais caros. E, apesar de você não estar pagando pelo uso da API, você ainda pode estar pagando ali pelo processamento, mas ainda assim, mesmo que o custo for mais alto do que usar uma API, você também pode gerenciar ele melhor. Então você pode escalar o modelo à vontade ou reduzir o modelo à vontade, do que você não ter controle nenhum, porque o preço da API é definido por uma outra empresa e você não tem como controlar isso, né? Você só tem como controlar a demanda, quantas vezes você chama a API, às vezes nem isso, porque também se os seus usuários tiverem necessidade de usar esse modelo, você vai precisar fazer uma chamada para a API. Aqui não, aqui você ainda tem um controle um pouquinho melhor sobre isso, claro, depende ali do custo de processamento, mas tem sim um potencial de reduzir os seus custos. E finalmente, você também vai ter o controle total sobre os dados de entrada e saída do modelo. Então, tem sido debatido muito essa questão dos dados, né? Quando você manda uma requisição ali para o ChatGPT da OpenAI, a OpenAI ela tem o direito, de acordo com os termos de uso dela, de manter esses dados, guardar os dados para treinar os modelos do futuro dela. E isso aí quer dizer que vai ser incorporado nas versões futuras dos modelos e pode tanto gerar um vazamento de dados, que aí é um problema muito grande. Vocês já devem ter visto notícias de outras empresas que tiveram os dados vazados por causa disso, mas também você não sabe para que esse dado vai ser usado no futuro. Então,
Você está ali assinando uma carta em branco e você não sabe se isso aí vai ser usado para alguma análise, para treinar algum modelo ou alguma coisa assim. Então, mantendo o modelo dentro da sua infraestrutura, você tem garantia 100% de que esses dados não vão ser acessados por outra empresa e que eles não vão estar sendo usados para treinar nenhum outro modelo. Claro, você ainda pode, através de uma API, fechar um contrato particular com a OpenAI e com a Google para que esses dados não sejam utilizados, mas você ainda vai estar transmitindo esses dados ali pela rede e eles vão estar expostos de alguma forma. Aqui não, aqui vai estar tudo dentro do seu mundinho fechado, então tem uma segurança maior e tem um controle maior sobre esses dados. Mas também tem alguns trade-offs que a gente precisa discutir sobre o uso de modelos públicos. Então, esses modelos públicos eles podem ter uma performance potencialmente pior do que modelos de estado da arte. Então, normalmente, essas empresas que divulgam modelos públicos, elas não vão divulgar o melhor modelo delas para o público, né? Elas vão manter isso fechado. Então, por exemplo, a Meta, o Google, que divulgam modelos, eles normalmente divulgam modelos menos performáticos, né? Que tem um resultado pior, porque eles querem justamente te convencer a pagar ali pela API deles para ter um resultado melhor. Você tem que então fazer esse trade-off entre eu quero rodar um modelo aqui localmente ou eu quero ter a performance ali melhor, estado da arte, que essas empresas disponibilizam. Outro ponto é que modelos de IA normalmente precisam de um hardware especializado. Então, esses modelos normalmente vão precisar de uma ou mais GPUs, que se você estiver rodando a sua IA na infraestrutura própria da empresa, você vai precisar provisionar essas GPUs, ou então se você estiver rodando na cloud, você vai precisar pagar mais para ter acesso a esse hardware, e isso potencialmente pode aumentar o custo. Então, fora o custo de processamento, você vai ter esse custo de hardware adicional. E também você vai precisar de conhecimento técnico mais especializado. Então, para você alterar esse modelo público, para você fazer esses ajustes, garantir que a performance está seguindo conforme esperado, você vai precisar de pessoas que realmente saibam como o modelo funciona, saibam como alterar esse modelo. E isso inclui também custos maiores de manutenção, né? Então, você vai precisar monitorar, você vai precisar de uma equipe ali para garantir que a performance está estável, que não vai ter nenhum downtime. Então, tudo isso você precisa levar em consideração quando você está rodando modelos públicos na sua própria infraestrutura.